Olá, gente! Hoje vamos dar uma aula sobre a introdução ao inventário. Vou esperar vocês entrarem aqui, coloquem qual é a cidade de vocês, que eu quero conhecer todo mundo que está aqui. Vai ser rápida, então vamos falar sobre a introdução, sobre o inventário. E Janá, Rayane, Nil, Flávia, Joel, Gabriela, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a vocês aqui. Carol, João Pessoa, tem gente da Paraíba. Não sei se você sabe, eu sou mineira de Patos de Minas, mas atualmente eu tô morando no Rio de Janeiro. E também morei 15 anos em Brasília, né, onde eu abri meu primeiro escritório. E hoje em dia atendo Brasília, Rio, mas fiz mestrado em Lisboa, fiz cursos também na Inglaterra, em Cambridge, já morei um pouquinho, Poços de Caldas, Teresina, ó, tem um conterrâneo aqui do meu estado. Então vamos falar hoje sobre introdução ao inventário. Vou explicar um pouquinho aqui sobre a parte teórica, que é o início, o pontapé, para vocês começarem a se familiarizarem com o processo de inventário e partilha. Poliana, Jaqueline, sejam todos muito bem-vindos. Para facilitar a nossa aula de hoje, eu vou colocar aqui na telinha um material que aí vocês podem acompanhar junto comigo. Se alguém tiver interesse, pegar papel e caneta e anotar, ou até mesmo digitar no computador, vocês vão ter informações aqui de grande utilidade. Vou compartilhar aqui com vocês agora na tela o material, dando início à introdução do direito. Então aqui, entrando no inventário, a parte teórica do direito das sucessões. O direito das sucessões, ele divide-se em 4 grandes partes, tá? A sucessão em geral, a sucessão legítima, a sucessão testamentária e do inventário e da partilha. O meu objetivo aqui é ensinar o inventário e partilha, que é o objeto do nosso seminário Prática, Inventário e Partilha, que vocês vão entrar realmente colocar a mão na massa, né? Começar a trabalhar com inventário e partilha. Então, vocês precisam dominar o procedimento do inventário e partilha, e é importante conhecer alguns institutos também da parte teórica, mas o principal é conhecer processo, saber aplicar o processo civil para vocês conseguir solucionar, conseguir resolver, né, aquele problema que está diante de você. Então, basicamente, você tem que saber processo. Mas hoje eu vou dar uma introdução aqui com a parte teórica. Para quem é leigo, não conhece nada, vai poder saber um pouquinho também a respeito de linha descendência, colaterais e tudo mais. Vou participar aqui, vou colocar aqui mais um outro slide aqui para vocês compreenderem. Ó, temos as linhas e graus de parentesco. E nessas linhas e graus de parentesco, temos um quadro aqui que você tem as estirpes, né? Em primeiro grau, você vai ter filho. Deixa eu só interromper aqui. Podem deixar as perguntinhas de vocês aqui, que no final eu vou responder, tá? Coloquem aqui a perguntinha de vocês que eu vou responder. Eu vou, nesse momento agora, só deixar sem os comentários. Então, temos as linhas, né? As estirpes. Em primeiro grau, tem o filho, que é para baixo, e tem o pai, que é para cima. Então, esse é o parente de primeiro grau, filho e pai, né, e mãe. De segundo grau, parente de segundo grau, neto e avô. Isso em linha reta. E parente de terceiro grau, bisneto e bisavô. Então, é importante vocês entenderem isso para entender a sucessão legítima, quem são os herdeiros necessários, tá? Então, você tem que saber primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, em linha reta. Descendentes e ascendentes, tá bom? Agora, na linha colateral. Quem é os ascendentes na linha colateral aqui? Eu vou colocar aqui para vocês agora. Linha de parentesco, colaterais. Em primeiro grau, não existe. Aí, em segundo grau, irmãos. Então, entenda, seus irmãos, eles não são parente de primeiro grau. Irmão é parente de segundo grau, tá? De terceiro grau, vem o tio e os sobrinhos.
E de quarto grau tem os primos. Então, os primos são parentes de quarto grau. Então, e os irmãos são de segundo grau. Então, é muito importante você entender isso para que você compreenda na hora de verificar ali na árvore genealógica e o planejamento de sucessão, quem é que tem direito na ordem conforme segue o código. E se a pessoa quiser algo diferente do que está naquela ordem do código, vai ter que fazer um testamento, porque pode testar até 50% dos bens, e aí poderá deixar esse 50% ou dividir esse 50% para outras pessoas que estejam fora dessa linhagem de primeiro grau, tá? Porque só é herdeiro, basicamente, descendentes e cônjuge e ascendente, que são os herdeiros. Se não tiver ninguém, nenhum desses, aí sim vai para os irmãos. Mas na ausência de descendente, de ascendente, de cônjuge, aí sim quem vai herdar serão os irmãos. Porém, os irmãos não são herdeiros necessários, tá bom? Então, o ideal é que a pessoa faça, né, um testamento, porque nesse caso, quem não tem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, pode testar 100% dos bens. Então, o único caso onde poderá ser feito um testamento de 100% dos bens, anotem aí, é para um caso de quem não tem parente em linha reta e não tem cônjuge nem companheiro. Aí sim pode testar. Mas se tiver filho, neto ou cônjuge, não pode testar 100%. Só pode testar 50% conforme dispõe a lei. Tudo bem? Então vamos agora para o próximo tema. Espero que vocês tenham entendido bem essa questão da linhagem. Agora vamos falar aqui a respeito do direito de representação. Muita gente não sabe o que significa isso. E ele ocorre quando um descendente de uma pessoa falecida é chamado para substituir na qualidade de herdeiro. Ele está considerado no mesmo grau que a representada e que exercem em uma plenitude o direito hereditário, que foi comprometida pela pessoa falecida. Então, o direito de representação, ele dá-se na sucessão legítima, que a sucessão legítima é, né, descendente, ascendente. Então, em linha reta descendente, que no caso de filho, o direito de representação acontece somente em favor dos filhos dos irmãos dos falecidos. Então, faleceu um irmão, né, faleceu o irmão, aí vai diretamente para os filhos dele. O quinhão, que seria do irmão, vai transmitir diretamente para os filhos. Então, o representado tenha falecido antes do decujus, isso tem que ser antes, tá? Pré-morto. Salvo na hipótese do artigo 1816 do Código Civil. Então, para haver o direito de representação, é necessário que o representado tenha falecido antes do decujus, pré-morto, e o representante tenha legitimidade de herdar do representado no instante da abertura da sucessão. E acontece a abertura da sucessão no evento morte. Na hora que morreu, já abriu a sucessão. Os herdeiros legítimos necessários já são herdeiros. Aí só de forma legal é que vai ser feito um processo de inventário para legalizar uma situação de fato que já é existente. Então, o direito de representação, para vocês, recapitulando aqui para vocês entenderem, é isso. Vocês podem anotar aí para não entender. Vamos supor que tem o pai, a mãe e 3 filhos. E aí um filho morreu deixando um filho. Morreu deixando um filho. Aí depois vem o pai e morre. E aí o quinhão desse pai, que vai ser transmitido aos herdeiros, vai ser dividido em 3 partes. E o quinhão que era desse falecido pré-morto vai passar diretamente para o filho dele. O mesmo quinhão. Se ele tivesse deixado 2 filhos ou 3 filhos, aí esses netos receberiam o representante, o quinhão referente ao pai. Então, seria dividido em 3 partes, 33%. 33% para um filho, 33% para outro filho e 11,11% entre os 3 netos que eram filhos
desse irmão que era falecido pré-morto. Entenderam? Então, isso é o direito de representação. Agora, vamos passar para um próximo slide, para o próximo assunto. Falando agora um pouquinho sobre a transmissão da herança. Não, antes de falar da transmissão da herança, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre um tema aqui, direito de representação, transmissão da herança, vamos lá. Então, vai ser feita a transmissão da herança, o ponto de partida do direito hereditário é a abertura da sucessão, que acontece no evento morte. No evento morte, já abriu-se a sucessão. Então, aberta a sucessão, vai ter o deferimento da herança imediatamente. Então, ao oferecimento da herança aos sucessíveis, dá-se o nome de delação. Se houver a renúncia ao direito sucessório, ocorre a delação sucessível e, em consequência, defere-se novamente a sucessão aos outros herdeiros. A herança ela vai ser transmitida aos herdeiros na data da morte do autor. Então, transmite-se ipsi iuris. Na data da morte já foi feita a transferência. Tá? Então, a propriedade e posse dos bens do falecido aos herdeiros sucessíveis legítimos ou testamentários que estejam vivos naquele momento, independente de qualquer ato, já transmitiu. Então, está inclusive no Código Civil, né? O artigo 1784 diz que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. E, artigo 8º, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu ao outro, presume-se-á simultaneamente mortes. E aí vem a questão da comoriência, que é muito importante vocês saberem também o que é comoriência. A comoriência, o que ela é? Presume-se a morte simultânea de duas ou mais pessoas no mesmo momento. Então vamos imaginar que aconteceu um acidente de carro e que estava José e Mônica lá no acidente de carro. E aí eles faleceram juntos, não deixaram descendente e não deixaram ascendente. Então, tendo havido comoriência, já que eles faleceram juntos, nem o marido herda e nem a esposa herda naquele fato, porque aconteceu a comoriência, eles faleceram juntos. Então, para provar que houve a comoriência, que José faleceu antes de Mônica, os bens deixados por ele teriam que ser transmitidos à sua esposa, se não tivesse comoriência. E aí somente os herdeiros da Mônica herdariam, né, colaterais ou ascendentes, né, não deixaram ascendentes nem descendentes. Então, se tiver comoriência, aí os colaterais de ambos vão herdar. Mas se descobrir que um morreu antes do outro, aí o outro herda um do outro. Aí herdando somente os bens, somente os herdeiros colaterais do que morreu depois é que vão herdar aquela parte da parte que o outro herdou. Então é interessante também saber um pouquinho sobre a comoriência. Passando agora para um próximo tema, vamos falar agora um pouquinho do princípio de Saizine, né? Tem gente que lembra, tem gente que não lembra, a gente estuda na universidade. Então, o princípio de Saizine ela tem uma origem germânica e ele é no momento que, né, os sucessores do domínio e da posse da herança, a posse ela é indireta e tem a posse direta. A herança permanece com o administrador provisório e a posse vai permanecer com o inventariante, porque vai ser nomeado inventariante no processo de inventário. Assim que é feita a abertura da sucessão, a gente faz uma petição de abertura de inventário e já vamos pedir para nomear um inventariante. E aí depois vai haver uma decisão interlocutória do juiz nomeando aquele inventariante e o inventariante vai ter 5 dias para prestar compromisso. Então, o princípio de Saizine, ele é a transmissão dos bens ao herdeiro que sobreviver ao de cujos, ainda que por um instante. Tá? Então, é isso. O princípio de Saizine, ele é a transmissão dos bens ao herdeiro que sobreviver ao de cujos, ainda que por um instante, né, de diferença. Se o herdeiro falecer em seguida, transmite os bens aos sucessores,
de acordo com o artigo 1787 do Código Civil. E a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão é que regula tanto a sucessão quanto a legitimação para suceder. Então, os sucessores, eles podem ser classificados aqui em herdeiro legítimo, que é o herdeiro natural, que é aquele que é reconhecido pela lei, que é convocado para partilhar a herança. Aí tem o herdeiro testamentário, que é aquele instituído por testamento. Tem o herdeiro necessário, que são os descendentes, ascendentes e cônjuge, que recebem a legítima. Tem o herdeiro universal, que é o que recebe a totalidade da herança. Tem o legatário, que é a pessoa contemplada pelo testador com coisa certa e individualizada, chamada também de sucessão a título singular. Então, na ação de petição de herança, que é a petitio hereditaris, é a que pode ser intentada pelo herdeiro com a finalidade de se reconhecer o direito sucessório e de se obter, então, a restituição de quem a possua na qualidade de herdeiro, de ter aquele bem transmitido para ele. É através do processo de inventário que vai ter que ser feita essa transmissão do bem, do decújo ao herdeiro necessário, ao herdeiro legítimo, sucessório. Tá? Então, e aí entra o processo de inventário e partilha, que é o objetivo do nosso trabalho, que é o que eu ensino para vocês aqui, que é o procedimento de inventário e partilha. Então, o inventário, que o nosso seminário Práticas em Inventário e Partilha, então já estou dando aqui uma palhinha para vocês entenderem, é o processo para regular, né, para ser feita essa transmissão dos bens aos herdeiros e a partilha de forma correta, ou no caso de ter somente um herdeiro, vai ser feita a adjudicação compulsória. E aí não vai ser inventário e partilha, vai ser inventário e adjudicação compulsória, porque no caso de um herdeiro não tem partilha, ele vai adjudicar para si, esse é o termo jurídico. E a partilha é feita quando há mais de um herdeiro. E aí tem que verificar o regime de bens, como é que vai ser a parte, o quinhão do cônjuge, o quinhão dos herdeiros. E para entrar nessa parte de partilha, é importante conhecer os regimes de bem, que vai ser objeto da nossa live, da aula que teremos hoje, às 19 horas da noite. Eu já convido todos vocês a virem participar também dessa live que vai acontecer hoje, às 19 horas da noite. E nessa aula das 19, eu vou explicar os regimes de bens e como que se dá a partilha em caso de sucessão para cada regime de casamento, porque é diferente como é que vai dividir em cada um deles. Por isso que eu digo sempre que o regime de bens, ele é importantíssimo as pessoas conhecerem como um planejamento sucessório, porque aquele casal, aquela família, ela vai planejar, né, o seu patrimônio e também como será a sua sucessão. Eu vou voltar agora com os comentários. Eu não sei se alguém deixou perguntas aqui, que eu vou responder a pergunta de todos vocês, mas podem deixar perguntas aqui que tiverem sobre tudo que eu expliquei aqui hoje, sobre linhas de parentesco em primeiro grau, segundo, terceiro grau, respeito de comoriência, do inventário. Alguém deixou perguntinhas aqui? Não tem perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo que participou, que entrou aqui, Kendrick, Alexandre, Eduardo, Guto, obrigada, Poliana, Jaqueline, todo mundo, muito prazer, gente, Verônica, Guilherme, Renata, Márcio, Débora, um prazer todos vocês aqui comigo. Então, aqui foi a introdução, dei hoje uma introdução à parte teórica do direito sucessório e hoje às 19 horas vamos ter a aula sobre regime de bens e a partilha na sucessão. Conto com a presença de todos vocês, deixem as perguntinhas que vamos responder todas as perguntas também ao final. Eu já estou de despedida, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, um grande beijo e até a próxima live. A Janata tá fazendo uma pergunta, prof, quando a pessoa morre, a sucessão acontece no local da morte?
Exatamente, o foro do domicílio, do último domicílio do autor, conforme o artigo 48 do Código de Processo Civil, é o local da abertura da sucessão, onde vai ser feito o processo de inventário, tá bom? Obrigada, Wesley, muito obrigada. Alguma perguntinha mais? Podem fazer a pergunta aqui que eu respondo para vocês. Bom, eu espero que todos vocês participem do seminário Práticas em Inventário e Partilha. O link está na minha bio, é só escrever, vai ser de graça. Eu vou dar 3 aulas gratuitas e vocês ali vão aprender muito sobre o processo de inventário. Assim como nessas lives, eu também vou dar várias aulas e vocês vão aprender muito comigo também aqui através dessas aulas, essas lives, tá bom? Essa questão caiu agora numa prova que fiz, artigo 48 do Código de Processo Civil, foro do último domicílio do de cujos. No caso, se ele não tivesse domicílio, aí seria da situação do bem, onde está o bem dele. E se ele tivesse bens em vários locais, aí poderia escolher qualquer um do local da situação dos bens, tá? Então, é isso aí a regrinha do artigo 48 do Código de Processo Civil. Então, gente, um beijo, muito obrigada a todos e seja muito bem-vinda, Janá. Espero você no seminário nosso de prática. Espero todos vocês no nosso seminário de prática Inventário e Partilha. Beijão e bom almoço a todos. Tchau!